Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos a mais uma aula de geografia. Eu sou Jaqueline Carvalho, sou professora do EJA e hoje a gente vai aqui para o nível 1. Bom, gente, vamos lá então. Hoje a gente vai começar uma matéria nova, tá, pessoal? Então, a gente encerrou aquela matéria de agronegócio, de agricultura e pecuária na aulinha passada e hoje a gente vai começar um conteúdo novo. Hoje a gente vai falar de Brasil e suas características gerais, certo? Então, hoje a gente vai começar aí um passeio sobre o nosso território que vai durar aí algumas aulinhas, tá? Então, vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente vai falar sobre o Brasil são as suas características gerais. Então, vamos, tipo assim, fazer um raio-x, um retrato do nosso país, tá? Com as características principais. Então, vamos lá. Bom, a gente vai começar agora falando da localização do Brasil no mundo. O Brasil que tem uma grande extensão territorial, né? Então, olha só, quando a gente pega esse mapa, então que a gente tem a distribuição, né, de todos os países do mundo, e aqui, chamando a nossa atenção, está o Brasil. Então, gente, o Brasil é um país localizado no continente americano, mais precisamente na sub-região da América do Sul, certo? Então, aqui todo o continente americano e aqui a América do Sul, certinho? O Brasil também é banhado pelo Oceano Atlântico. Aqui, né, bem nessa localização aqui a gente tem o Oceano Atlântico, então margeando o nosso país, nós temos aí o Oceano Atlântico, certinho? Então, guarda essa imagem e guarda esse mapa para vocês nunca esquecerem qual é a localização do nosso país. Bom, gente, agora a gente vai falar qual a localização do Brasil no continente americano, mais precisamente. Então, aqui eu dei um zoom no continente americano, né, para a gente ver quem são os nossos vizinhos de fronteira, tá? Então, aqui tá, né, o Brasil, a América do Sul, começa aqui na Colômbia e vai terminar aqui bem no sul da Argentina, né, Argentina aqui e Chile. Mas quem são os vizinhos do nosso país? Então, a gente tem aqui a Argentina, o Uruguai, o Paraguai, a Bolívia, o Peru, a Colômbia, a Venezuela, a Guiana Francesa e o Suriname, tá? Esses são os países que fazem divisa, fronteira com o nosso país, certo? O Brasil, então, tem uma grande extensão territorial, né, gente? É um país quase que com extensões continentais. A gente tem aí quase que continentes, né, que são um pouco maiores que o nosso país. Então, também é por isso que a gente tem essa grande diversidade, né, de recursos que a gente tem no nosso país. Tanto solo, clima, vegetação, recursos minerais. Só que agora a gente vai ver essas questões da extensão territorial brasileira, né? Aonde começa, aonde termina o nosso país. E lembrando que o governo federal tem total domínio e autonomia dentro do nosso território. Então, exatamente aqui no contorno do mapa é que vai a autonomia do governo, tá, gente? Passou das nossas fronteiras, aí não, né? O governo federal já não tem mais esse poder. Então, vamos pensar aqui. Primeira coisa, quais são os pontos extremos do Brasil? Então, o Brasil no sentido longitudinal, que seria de norte, aqui, né, do norte, aqui para o sul, seria essa ideia, a gente tem o Monte Camburaí, em Roraima, daqui a pouco eu mostro uma fotinha dele para vocês, tá? Como ponto mais ao norte, e eu tenho aqui o Arroio Chuí como ponto mais ao sul do Brasil. E na proporção leste, eu tenho aqui a Ponta dos Seixas, na Paraíba, e no oeste, a nascente do rio Moá, no Acre. Então, esses são os pontos extremos do nosso Brasil. E só para a gente levar em consideração, no sentido leste-oeste, então, a gente tem 4.319 quilômetros e no sentido norte-sul, a gente tem 4.394 km. E aqui eu coloquei uma imagem para a gente poder ver cada local desse, tá? Para a gente poder conhecer. É curioso a gente, né, ver e saber como que seria esse desenho, como que é esse lugar, né? Então aqui é o Monte Camboriú, o extremo norte do Brasil, né? Coberto aí pela floresta, um lugar belíssimo, né? Um relevo aí que sobressai quando a gente olha, né? Enche os olhos e totalmente coberto aí pela floresta. Lindíssimo, né? Então, é o nosso ponto mais ao norte em Roraima. Depois eu tenho aqui o nosso ponto mais ao sul. Esse é famoso, hein? O Arroio Chuí é um ponto famoso.
O Arroio Chuí, que está aqui, é exatamente aqui o extremo sul do Brasil, tá? É exatamente aqui na foz do rio com o Oceano Atlântico. Então, esse é o Arroio Chuí. Imaginavam diferente ou assim mesmo? Depois eu tenho o nosso ponto mais a oeste, que é o Rio Moá, né? O Rio Moá é a nascente do Rio Moá, na verdade. Aqui a gente tem a região mais próxima da nascente. E aqui eu tenho o Rio Moá, tá? Serpenteando aí na floresta, que é o extremo oeste do Brasil, certo? Lá no Acre. E aqui a Pontas dos Seixas, na Paraíba, que é o ponto extremo leste. A Ponta dos Seixas é uma parte do litoral, tá, gente? É a parte mais ao leste mesmo do litoral brasileiro. Ela é exatamente aqui, tá? Ó, bem nessa pontinha aqui, tá certo? Então aí uma paisagem litorânea. É bom que foi bem diverso, né? A gente viu um rio, viu o Arroio Chuí também, que acaba sendo um rio, vimos aqui uma manifestação do litoral, vimos o outro que é uma região de relevo, um monte, então é bem diverso, né? Esses pontos extremos aí do nosso país. Agora a gente vai saindo desses pontos extremos da geografia física, da questão de localização e de território, a gente vai falar sobre as características sociais do país, tá? E aí a gente vai falar aqui sobre o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, certo? O IDH, gente, ele vai medir a qualidade de vida do país com 3 indicadores, né? Não só do país, mas na verdade a gente tem IDH de praticamente todos os países do mundo. A gente vai medir a escolaridade, a longevidade, que é quantos anos em média espera-se que se vive um indivíduo, e a renda. Então, olha só, nesse mapa aqui a gente tem o IDH do mundo todo, mas a gente tem aqui, né, chamando a atenção pra gente, o IDH brasileiro, que está aí, lembrando que o IDH ele vai de 0 a 1, quanto mais próximo de 1, melhor é o IDH, né, mais qualidade de vida, melhor é a situação socioeconômica do país. E a gente tem aqui, ó, em 2014, 0,755 o nosso valor, e é considerado alto. Então, a divisão do IDH ela é baixo, médio, alto e muito alto. Gente, esse valor coloca a gente na casa do 69º colocado, tá? No ranking do IDH. Então, se a gente pensar que o mundo tem, reconhecidos pela ONU, 193 países, a gente está um pouquinho acima do meio aí desses países, né? Nossa colocação. Ainda está distante de sermos muito alto? Um pouco. Porque para a gente subir no IDH, a gente vai ter que melhorar muito o nosso quadro social. E são questões lentas, né? Melhorar a saúde, melhorar a educação, levantar a renda per capita do brasileiro. Isso é um processo distante ainda, lento, mas nós já fizemos melhoria. No passado, a gente estava aqui, ó, no médio. Tá? E hoje a gente já está no alto. Aí você pode pensar, nossa, mas a gente está no alto com essa quantidade de problema que o Brasil tem? A gente está no início da faixa de alto, ainda um pouquinho distante do muito alto, tá, pessoal? Bom, então a gente está aqui nesse patamar. Depois a gente tem aqui Brasil, né, que mantém-se aí no 13º lugar no ranking das economias mundiais. É a mesma coisa que eu tô falando aqui para vocês. Quais são os países mais ricos do mundo, né? O ranking do PIB, ele vai dizer pra gente quais são as maiores economias. E veja bem, gente, ter economia evoluída, ter muito dinheiro, não significa ter uma qualidade de vida muito boa quando a gente fala de países. Depende, tá? A gente tem países que têm economias muito elevadas e nem por isso são os principais países aí, líderes no IDH. Por exemplo, se eu pegar uma China, a China é a segunda maior economia do mundo, né? Mas nem por isso ela é o segundo maior IDH do mundo. Pelo contrário, né? Ela está em casas bem mais atrás que o Brasil. Então, porque isso depende de uma variável de situações, de investimentos do governo, né? De um processo histórico. Então, a gente não pode singularizar, né? A gente não pode relativizar, colocar muito simples essa questão. Na verdade, é muito complexo como você chega no cálculo do IDH, tá? Mas fato é, o Brasil hoje está ocupando a 13ª casa. É um local bom? Se a gente for pensar de novo, que no mundo tem 193 países reconhecidos pela ONU, ser 13º é uma boa posição. Mas nós já fomos 7º,
né? Nós ficamos aí alguns anos como a 7ª maior economia do mundo. A gente caiu antes mesmo de começar a pandemia ali, final de 2019, início de 2020, a gente já ocupava a 8ª casa. E durante a pandemia, a gente sabe que vários países aí tiveram, né, aumento ou queda no seu PIB, enfim, crises generalizadas se espalharam pelo mundo, que ainda estão deixando muitas sequelas, que ainda estão deixando muitos problemas. Nesse período desses 2 anos que nós ficamos aí com alguns uns sistemas de lockdown, né, algumas restrições, a nossa economia caiu para 13º lugar, né? Isso eu estou falando para vocês valores de hoje, né? Provavelmente quando a gente entrar no ano que vem, vai sair os novos valores, mas pode ser, né, que a gente ainda tenha sofrido um baque ainda maior e uma queda mais expressiva. Mas o fato nosso PIB, então, como eu já disse para vocês em aulas passadas, ele é muito dependente do agronegócio e foi até por causa do agronegócio que ele ainda não caiu mais, que a gente conseguiu sustentar pelo menos a 13ª localização aqui nesse ranking, tá? Então, a gente tem aí Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, Reino Unido, Índia, França, Itália, Canadá, Coreia do Sul, Rússia, Austrália e o Brasil, tá? Bom, e qual que é a nossa população, né? Esses dados, olha, eu colhi no dia 12 pra gente, agora recente. O IBGE ele fica atualizando o tempo todo, gente, é muito interessante. A gente entra no site do IBGE e tem ali atualização constante da população brasileira, tá? Então, a gente é a 5ª maior população do mundo hoje, né? Com 214.468.319 brasileirinhos, né? Então, esse que é o nosso dado de população, certo? Que a gente ainda está crescendo, a nossa população ela não está estagnada, ela não está decrescendo, como já está acontecendo com alguns países do mundo, a gente ainda está num franco crescimento populacional, embora, né, esse crescimento já tenha sido mais expressivo no passado. Bom, e a taxa de urbanização brasileira? Primeiro, o que é urbanização, hein, gente? Vamos lembrar? Urbanização é quando eu tenho a saída do homem do campo que vem para a cidade. É o êxodo rural. Então, a cidade cresce quando acontece o êxodo rural. Ah, mas é só quando acontece o êxodo rural? Não, né, pessoal? Uma pessoa que muda de uma cidade para outra, quem está nascendo ali, os bebezinhos que estão nascendo, isso tudo faz uma cidade crescer. Mas no caso da urbanização, ela vai acontecer quando ocorre o êxodo rural. E se a gente observar esse gráfico, olha só, em 1940, né, o Brasil tinha uma população rural de 69,9% e uma urbana de 31,9%. Com o passar das décadas, olha só, esse número de população urbana, olha só como ele cresceu. E olha como o número de população rural caiu. O que acontece, gente? Com o passar dos anos, as pessoas foram saindo do campo e foram se mudando para a cidade. E aí intensificou esse processo de urbanização, tá? Então, olha só, aqui na década de 80, na década de 90, até chegar aqui em 2010, e hoje, trazendo para a nossa realidade, esse dado vai ser ainda maior. A nossa população rural, ela está diminuindo a cada dia. Então, o Brasil, né, tem uma taxa de urbanização elevada, quando comparada a décadas anteriores. Então, cada vez mais, as pessoas estão deixando o campo e vindo para as cidades, por vários motivos. Às vezes, as pessoas querem ter uma qualidade de vida melhor, quer que os filhos estudem numa escola que tem mais instruções, enfim, que tem mais equipamentos. Às vezes, as pessoas querem ficar mais próximo de um serviço médico. Então, as pessoas acabam procurando a comodidade da cidade. Em contrapartida, tem pessoas que saem do campo porque elas foram substituídas pelo maquinário, né? Porque o dono da fazenda resolveu tirar ali quem estava trabalhando na colheita e colocar só maquinário para fazer o serviço. É o que a gente chama de êxodo rural causado pelo desemprego estrutural. O desemprego estrutural é quando o homem, né, é substituído por uma máquina. E no campo, esse processo acontece de uma forma muito mais intensa, né? Ele está acontecendo, enfim, ele já está acontecendo há um certo tempo, aonde as pessoas acabam vindo para a cidade porque perdem seus empregos no campo em função dessa questão da tecnologia, porque são substituídos por máquina, certinho? Bom, e aqui eu trouxe para a gente ter o panorama das regiões do IBGE, tá? Então,
Essas são as macro-regiões do IBGE que a gente vai começar a estudar nas próximas aulas, uma por uma, tá, gente? Eu vou pegar cada região dessa, a gente vai fazer um estudo, a gente vai fazer uma análise, né, mais em detalhes do que acontece em cada uma dessas regiões, certo? Então, olha só, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, certo? Então, a gente vai fazer um raio-x de cada uma dessas regiões para vocês, né? Pra gente aprender direitinho, tá bom? Então, são as macro-regiões divididas aí pelo IBGE, são as 5 macro-regiões brasileiras. Bom, então na aula de hoje, o que a gente aprendeu, gente? Vamos fazer esse resuminho aí, porque a partir da próxima aula a gente vai começar firme no estudo de cada uma das nossas regiões. A gente aprendeu sobre a localização do Brasil, vimos lá os pontos extremos, né? Vimos lá o Arroio Chuí, vimos a Ponta dos Seixas, vimos lá o Rio Moá, a extensão territorial brasileira, né? Qual o tamanho do nosso país. Depois, a nossa população, vimos que a gente tem a 5ª maior população do mundo. Depois, gente, renda e IDH, falamos que o Brasil hoje está na 13ª posição do PIB mundial e que nós estamos na 79ª posição do IDH. E falamos aí, apresentei para vocês quais são as nossas regiões, embora agora a gente vai ter que gastar aí algumas aulinhas para estudar em detalhes cada uma delas. E eu vou deixar esse convite com vocês, tá? Para vocês. A partir de hoje eu quero que vocês me acompanhem para a gente fazer um estudo minucioso de cada uma delas. Então não perde as nossas aulas, né? Para você que é nosso aluno da EJA, para você que é nosso telespectador, que está aqui em busca de conhecimento, né? Então não perca as próximas aulas. Um abraço enorme, é sempre muito bom contar com a audiência, com a presença de vocês aí do outro lado. Um beijo, obrigada e até mais!